Bom, falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, né? Eu sou professor aqui da UENG de Antropologia Cultural, Filosofia da Educação e Estética. Minha tese de doutorado foi defendida no programa de pós-graduação em História da FMG e eu trabalhei com Heitor Villa-Lobos, né, que é conhecido de todos. Né, o título da tese é Os Sons de uma Nação Imaginada, as Identidades Musicais de Heitor Villa-Lobos. E é complicado falar sobre Villa-Lobos porque são várias biografias escritas sobre ele, vários trabalhos musicológicos sobre diferentes obras, diferentes interpretações no campo da história, da musicologia, da ciência política, da sociologia. Então são vários trabalhos que discutem a obra do Villa-Lobos na educação, não é? E a ideia da tese é reorganizar uma forma de pensar a história da música tendo o Villa-Lobos como tema, como objeto, né? Você tem tradicionalmente uma ideia de que o estudo da história da música está ligado à biografia dos grandes músicos, dos grandes compositores, e uma biografia que fala da trajetória de vida desses músicos, das principais obras, né? E, de maneira geral, você tem também um tipo de trabalho que faz uma biografia desses músicos e uma análise musical relacionada a essa biografia. Eu tentei partir para outro tipo de discussão que incorpora tanto a música, quanto a história, quanto a antropologia e as ciências sociais de maneira geral. Na verdade, ao trabalhar com as identidades musicais de Heitor Villa-Lobos, a ideia era fragmentar esse sujeito biográfico construído aí pelas biografias, não é? A proposta da tese é exatamente desconstruir essa trajetória construída pelo próprio Villa-Lobos, que não é um trabalho inédito, o fato de pensar como que o Villa-Lobos construiu a sua trajetória a partir da construção de um si mesmo, né, narrando sobre si mesmo, como uma autobiografia. Isso não é novidade, né, e o Villa-Lobos fez isso muito bem. E isso já foi discutido pela historiografia, né, um trabalho importante do professor Paulo Renato Guérios, que discutiu como que o Villa-Lobos construiu a sua trajetória, né, a partir da narrativa sobre si mesmo. Eu tentei com o meu trabalho avançar um pouco nessa discussão e demonstrar que, ao dizer sobre si mesmo, ao construir uma identidade para si mesmo por meio das suas narrativas, né, o Villa-Lobos se conectava a diferentes identidades musicais. E ao se identificar com diferentes identidades musicais, a ideia de que o Villa-Lobos é um músico nacional, em termos de essência da música brasileira, ela começou a ser questionada. Né? Ou seja, o Villa-Lobos, obviamente, é um músico nacional, mas a historiografia e os trabalhos musicológicos não pensam a nacionalidade musical do Heitor Villa-Lobos numa perspectiva crítica. Ou seja, o que é esse ser nacional? Né? Então, ao pesquisar a obra do Villa-Lobos, na tese, eu pude perceber que o Villa-Lobos se linkava, né? O projeto inicial me levou a isso. Ele se linkava a diferentes formas de imaginar a nação brasileira, não apenas a uma identidade nacional, né? Por isso o título, Sons de uma Nação Imaginada. O primeiro Villa-Lobos que apareceu foi o Villa-Lobos modernista carioca, né? E que o modernismo carioca é uma forma de expressar esse nacionalismo musical do Villa-Lobos. O segundo Villa-Lobos que apareceu, pela construção dele mesmo e de outros sobre ele, é o Villa-Lobos modernista da Semana de Arte Moderna de 22. Foi o segundo Villa-Lobos. O terceiro Villa-Lobos é o Villa-Lobos paulista, relacionado à Semana de Arte Moderna, né, construída também pelo modernismo paulista. Na segunda parte da tese, eu tentei pensar como que esse nacionalismo musical do Villa-Lobos está ligado à relação de uma identidade latino-americana, não é? E em relação aos Estados Unidos. Qual que é a questão? Ou seja, o papel da relação do Villa-Lobos com um projeto de integração musical, que é o projeto do Kurt Lang, intitulado Americanismo Musical, e a relação do Villa-Lobos com os Estados Unidos. Então, quer dizer, num primeiro momento, o Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, modernista carioca, né? Num segundo momento, o Villa-Lobos paulista e bandeirante da música e da Semana de Arte Moderna de 22. E na segunda parte da tese, a relação do Villa-Lobos com a América Hispânica e os Estados Unidos. Por que isso? Porque, na verdade, eu pude perceber que o universo musical carioca do início do século, musicalmente, ele tinha uma forma específica de imaginar a nação. Não é? O Rio de Janeiro, que se tornava o centro da Belle Époque brasileira, devido ao fato do Rio de Janeiro ser a capital do Brasil, você tinha o quê? Você tinha a expressão musical naquele contexto da Belle Époque, a influência de Debussy na obra do Villa-Lobos e a própria expressão do choro representava naquele contexto
carioca uma forma de expressão da nacionalidade. Então, essa seria a primeira forma de imaginar a nação. E é interessante que a gente pensa, né, que uma das fases do Villa-Lobos, ligada a seu modernismo afrancesado, não diz respeito ao nacionalismo, mas isso não é real, porque, na verdade, a presença da música francesa no Rio de Janeiro indicava um processo civilizador, um projeto civilizador e um projeto para a nação também. Né? Da mesma forma que o choro expressava também essa expressão dessa nacionalidade. Não é? Então, esse primeiro Villa-Lobos carioca se apresenta tanto em relação à Belle Époque francesa presente no Rio de Janeiro, na música francesa, quanto também nessa mistura musical que é a música, o choro e, fundamentalmente, o violão também do Villa-Lobos, que é uma expressão dessa nação imaginada. E é interessante perceber porque o próprio violão do Villa-Lobos, que se torna esse arquétipo, né, esse modelo de brasilidade, ele também está ligado à música francesa, em especial por meio da música francesa violonística que fazia sucesso em Paris desde o final do século XIX, né, e que vai ser incorporada pelo violão do Villa-Lobos. E tudo isso, essa linguagem musical, ela está ligada ao Rio de Janeiro como um locus de expressão da modernidade no início do século, no final do século XIX e início do século XX. Né? Villa-Lobos nasce em 1887, né, e morre em 1959, então ele vive esse primeiro momento até a década de 20, dentro dessa cultura identitária ligada ao modernismo do Rio. E é interessante na segunda parte, porque o que existe na memória historiográfica como marco de constituição do Villa-Lobos como músico nacional é a Semana de Arte Moderna. E eu trabalhei na minha tese que, na verdade, colocar o marco de 1922 como um marco da modernidade e do nacionalismo de Villa-Lobos foi uma construção simbólica paulista numa disputa simbólica entre os modernismos que existe historicamente, né, entre Rio e São Paulo. E não precisa nem dizer que essa construção feita na Semana de Arte Moderna e pelos paulistas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade também, Menotti da Picchia, construiu a imagem do Villa-Lobos que está presente até hoje, que é a imagem do músico paulista, né, da Semana de Arte Moderna e nacional devido a esse contexto paulista, que ofuscou a nacionalidade construída no Rio de Janeiro anteriormente. Não é? Então, feita essa primeira parte da tese, eu fiz uma pesquisa no arquivo Kurt Lang e tentei montar a relação que o Villa-Lobos tinha com um projeto musicológico de um musicólogo importante alemão radicado no Uruguai, Francisco Kurt Lang, que tinha como objetivo a integração musical das Américas por meio de um projeto monumental, né, chamado por ele, intitulado por ele, de americanismo musical. Eu percebi que nas parcas fontes, na ausência de documentação que colocava o Villa-Lobos dentro desse projeto de integração da América por parte do Kurt Lang, uma não adesão do Villa-Lobos a essa integração musical latino-americana. Né? E isso me fez perceber que a negação da identidade latino-americana por parte do Villa-Lobos é outro componente de construção, de reforço da nacionalidade musical do compositor brasileiro. Né? E é interessante porque o Kurt Lang promoveu concertos para o Villa-Lobos no Uruguai e auxiliou o Villa-Lobos nessas viagens desses concertos pela América, mas de alguma forma o Villa-Lobos não aderiu a esse projeto. E ao final da vida o Villa-Lobos se aproxima dos Estados Unidos e vai a partir de 1944, todo ano, e passa e compõe, inclusive, né, o musical Magdalena, que é próprio da cultura musical norte-americana. Então, qual que é a conclusão dessa tese, dessa visão, que eu estou só problematizando, sobre o Villa-Lobos? Fazer uma análise histórica e musical sobre um compositor não consiste apenas em contar a trajetória de vida dele, mas como que as identidades musicais desse próprio compositor elas foram construídas a partir dos contatos e relações identitárias de sua música com projetos culturais diferentes. Né? Então, o título da tese, Os Sons de uma Nação Imaginada, as identidades musicais de Heitor Villa-Lobos, a conclusão é de que emergiu aí dessa problemática da tese um Villa-Lobos carioca, que já se sabia que existia, mas não se sabia que estava ligado às características próprias do modernismo carioca, um modernista de São Paulo e bandeirante da música, né, aquele que foi pesquisar no interior do país, um discurso criado pelo próprio Villa-Lobos e que está ligado a um projeto político paulista de construção da nacionalidade a partir do eixo São Paulo. Né? E
fundamentalmente o papel de dois projetos, um norte-americano e esse de integração do projeto da América Latina por parte do Kurt Lang, como negação, né, como diferente em relação à cultura nacionalista do compositor. Né? Então, é uma forma de dar continuidade ao estudo desse compositor, que é um dos mais importantes da história da música brasileira. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre ele.